Esse título desse estudo, eu acho que ele é bem interessante. O meu viver é... Eu queria ler junto com vocês Filipenses 1:21. Porquanto, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Vamos orar? Pai, estamos diante, Pai, da Tua santa palavra. Aquieta, Pai, a nossa mente, os nossos corações, para que possamos recebê-la, Pai. Dá-nos a fé de crer na pessoa do Seu Filho, que já venceu a morte, por cada um de nós, e que nós não precisamos mais temê-la, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Glorifica, Pai, o nome do Teu Filho em nossas vidas. É no nome dele que nós oramos e agradecemos a Ti. Amém. Há menos de 40 dias eu estive no Hospital do Câncer para levar o Evangelho para uma senhora. E foi uma experiência para mim bem marcante. Ela já tinha ouvido o Evangelho há uns 15 anos atrás, na Modelex, quando ela participava um tempo. E quando eu descobri que ela estava em estado terminal, corri lá para dar uma palavra. E quando eu cheguei lá, eu encontrei uma senhora desesperada, angustiada. E eu vi aquilo e eu clamava: meu Deus, tem misericórdia. Meu Deus, tem misericórdia e traga a revelação para essa senhora. E eu disse para ela lá: mama, eu vim aqui para lembrar a senhora do Evangelho que a senhora já ouviu há muitos anos atrás. E fui falando para ela do Evangelho. Falei: a senhora lembra daquela palavra de Gálatas 2:20? Eu queria que a senhora confessasse essa palavra agora. E quando eu falei o versículo, ela, num momento de desespero, de angústia, ela tentou se levantar, ela tentava falar, não conseguia. E eu falei: calma, calma, demorei um tempo para acalmá-la ali. Eu falei: a senhora não precisa falar com a boca. A senhora vai confessando aí no seu coração e na sua mente. Eu vou dizendo aqui, a senhora vai confessando. Aí diz para ela, fui falando o versículo: eu estou crucificada com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E ela foi se acalmando e confessando ali. E eu tive um momento de oração com ela e no outro dia estava no velório dela. Esse assunto, morte, ele é muitas vezes e para muitas pessoas assustador. Eu fico pensando o que leva um homem a dizer: o meu viver é Cristo e o morrer é lucro. Para mim, o ápice da vida cristã seria morrer como um mártir. Para mim, seria morrer por amor ao meu Senhor. A primeira questão é que o cristão ele não morre. O cristão, a Bíblia diz que ele dorme. É um sono. Por isso o cristão não precisa ter medo nenhum da morte. Eu lembro de uma música que o pastor Glenn sempre canta aqui. Eu não vou cantar ela porque senão... Mas a Bíblia diz assim: não se pode matar um crente. Jesus não mente, dizia assim: quem dá sua vida por mim tem sorte, porque a morte não é o fim. Os romanos se divertiam ao verem as feras comer os cristãos, mas eles não sabiam que gotas de sangue eram grão. Os cristãos, quando eram lançados nas arenas para ser devorados pelas feras, segundo alguns estudiosos, muitos cristãos eles corriam de encontro com esses leões e não, em vez de fugir, eles corriam. Porque eles sabiam para onde eles iam. Eles sabiam o que os estava esperando. Então a pergunta que você tem que fazer e que eu tenho que fazer nessa manhã, meu irmão, é: será que eu sei o que está me esperando? Será que eu estou preparado para a morte? Então, morrer como um mártir deve ser uma coisa interessante. Mas eu faço uma pergunta para você aqui: quem aqui nessa manhã, a partir de mim, está preparado para isso? Deixa eu responder: ninguém. Absolutamente ninguém está preparado para morrer como um mártir. Eu vou dizer isso só para tirar o peso das suas costas, porque depois nós vamos, no decorrer do estudo, nós vamos
vendo alguma coisa aqui. Estamos diante de uma das declarações mais sublimes e grandiosas que um ser humano pode dizer em vida. Estamos pisando aqui em solo sagrado. Por mais que estudemos essa declaração, nunca entenderemos completamente seu real significado e a plenitude da experiência que Deus deu a esse homem, o apóstolo Paulo. Mas também sabemos que o Senhor quer dar essa mesma experiência a qualquer um de nós, por meio da sua infinita graça e misericórdia. Você sabe dos textos da Bíblia que alegra muito o meu coração? É Romanos 2,11, que ele diz, para com Deus não há acepção de pessoas. Digo isso, se Deus deu isso para a vida de Paulo, Ele pode dar para a vida do Maurício, Ele pode dar para a vida de cada um de nós também. E outro texto que eu gosto muito é Hebreus 13,8, que diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então esse Deus que fez lá atrás, Ele faz agora e Ele fará no futuro, porque a Bíblia diz que Ele é o Deus de toda graça. O que leva uma pessoa a dizer algo tão maravilhoso? O que leva um homem a contabilizar a morte como algo bom ou vantajoso? Como algo lucrativo? Essas questões, na verdade, representam o paradoxo e o mistério da vida cristã. Esta passagem nos dá a certeza de que, quando deixarmos este mundo, estaremos na presença de Deus por causa dos méritos de Jesus Cristo. Engraçado que quando Paulo diz isso, logo em seguida ele vai dizer, olha, a minha vontade é de estar com o Senhor, que é incomparavelmente melhor. Mas ele fala, por amor de vós, se eu continuar vivo na carne, e o continuar vivo puder trazer fruto para a minha obra, ele fala, então não sei o que devo escolher. Mas ele vai dizer, a minha vontade é de partir e estar com o Senhor, que é infinitamente melhor. Mas ele fala, por amor de vós, que eu continue vivo. Se eu puder continuar vivo, e se eu puder pregar o Evangelho, se eu puder testemunhar o Evangelho, para que mais pessoas tenham essa experiência, aí ele fala, aí eu quero que eu fique vivo, mas a vontade dele, meu irmão, era de ir embora, de sumir logo. Tem um texto da Bíblia que diz assim, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Sabe como é que você se prepara, meu irmão, para se encontrar com Deus? Só tem uma maneira, tomando posse da preparação que Deus já preparou para você e para mim em Cristo Jesus. Porque se nós quando Jesus disse naquela cruz, tudo está consumado. Ele rendeu o Espírito e ele disse, tudo está pronto, tudo está acabado. Então se eu não receber essa graça de Deus, para que Ele possa fazer essa obra na minha vida, no meu interior, não tem jeito. A morte sempre foi e será um fantasma assustador, para que os que não conhecem aquele que passou pela morte e saiu dela ileso. Presta atenção. A morte sempre foi e será um fantasma assustador para os que não conhecem aquele que passou pela morte e dela saiu ileso. Sabe o que significa isso, meu irmão? Que se você não conhece um Salvador, ou o Salvador que é Jesus Cristo, você sempre vai ter medo da morte. Quando Paulo diz, eu sei em quem tenho crido, e estou plenamente certo, plenamente convicto, que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Isso é uma certeza de salvação. E só Ele pode dar essa certeza para os nossos corações. Todos nós nascemos contaminados com o vírus da morte, e do pecado também. O salmista é claro quando ele diz, eis que eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Nós já nascemos contaminados com esse vírus da morte, esse vírus do pecado. Por isso que Jesus veio, para nos livrar de tudo isso. Pelo relato da palavra de Deus, a morte foi uma opção de Adão que se expandiu sobre toda a raça. Como diz Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A morte passou a todos os homens, porque todos pecaram.
Paulo vai dizer: todos pecaram e separados, destituídos, carecem da glória de Deus. Esse todos inclui a você, inclui a mim. Esse todos não deixa ninguém de fora. Tenha uma certeza em sua vida: você morrerá. Certo pregador afirmou: o ser humano nada mais é do que uma encomenda que a parteira enviou para o coveiro. E um dia essa encomenda vai chegar ao seu destino. E quando eu li essa frase, eu falei: isso é demais. O ser humano nada mais é do que uma encomenda que a parteira enviou para o coveiro. E um dia essa encomenda vai chegar. Quem é você? Quem sou eu? Uma encomenda que quando você nasceu, a parteira gritou para o coveiro: mais um para você enterrar aí na frente. É verdade que a Bíblia diz que Deus fez tudo formoso ao seu tempo e Deus colocou a eternidade no coração dos homens. Você não acha que vai morrer e eu não acho que eu vou morrer. Nós achamos que somos eternos, mas nós não somos eternos. Tiago vai dizer assim: o que é a vossa vida é como neblina que aparece e daqui a pouco dissipa. E tem um texto no livro de Jó que eu achei extraordinário. Jó 9:20, ele diz assim: os meus dias foram mais velozes do que um corredor, fugiram e não viram a felicidade. Passaram como barcos de junco, como a águia que se lança sobre a sua presa. Ó, o que é os nossos dias. É como um corredor que passa. É o rasante que a águia faz para pegar a presa. E eu lembro que eu não vi a hora de fazer 18 anos para tirar a carteira de habilitação, era aquela loucura e eu... Parece que foi ontem isso. Já estou com 44 e... Mas a minha Bíblia diz assim: ainda que o nosso homem exterior se corrompa... Ainda bem que eu não ouvi. A Bíblia diz assim: ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Eu comprei um celular agora um pouquinho melhor e fomos viajar e andei tirando umas fotos e eu comecei a ver umas rugas na testa aqui, parece que eu não tinha esse troço. Que isso? É, corpo velho vai. Agora ele está dizendo: não se preocupa com o exterior não, o interior se renova de dia em dia. Ele vai se renovando. Em contrapartida, nosso Senhor foi claro ao dizer, em João 10:10, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Somente aquele que tem a vida oferecida por Cristo Jesus pode experimentar o triunfo sobre a morte. Somente aquele que tem a vida oferecida por Cristo Jesus pode experimentar o triunfo sobre a morte. Ou seja, se você não tem a vida de Cristo dentro de você, meu irmão, se eu não tenho a vida de Cristo dentro de mim, nós jamais vamos experimentar o triunfo sobre a morte. Eu não estou perguntando se você é frequentador da igreja batista, presbiteriana, metodista, católica, assembleia. A pergunta que eu faço é: você tem a certeza que Cristo é a sua vida? Você tem a certeza que o seu viver é Cristo e o morrer é lucro? A morte física foi e é consequência da morte espiritual. E a morte espiritual só pode ser vencida por meio da expiação de Cristo, de Jesus Cristo, e pelo pleno conhecimento do Evangelho. Olha só, pleno conhecimento do Evangelho. A palavra de Deus, ela revela o Evangelho de Cristo. Ontem nós encerramos na Modelex a última peça da armadura, a espada do Espírito. E eu vi uma coisa interessante. A gente começou com o cinto da verdade, que representa a palavra, e terminamos com a espada do Espírito, que também representa a palavra. Eu não tinha pensado nisso.
É verdade que de duas maneiras diferentes. No cinto, a verdade, ela precisa estar presa, ela precisa estar envolto da nossa cintura, ela precisa estar agarrada em nós. Essa cinto da verdade, ele está representando o Evangelho e a totalidade do Evangelho. É eu descansar nesse Evangelho que foi feito por mim. A espada já é outra ocasião, já é outro ponto de vista, é outro ponto que a palavra vai tratar. É maravilhoso isso, a gente vê as coisas de Deus. Somente o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pode gerar vida no espírito daqueles que ainda não nasceram de novo. Passar pela morte física, sem ter passado primeiro pela vivificação do espírito, é sem sombra de dúvida algo aterrorizante e apavorante. Eu ia dizer lá em Hebreus, mas já vou dizer já. Vocês estão olhando para uma pessoa que tinha paura e pavor da morte. Eu, quando em casa, meu pai e minha mãe ligavam a televisão, quando falava-se de morte, eu tampava os ouvidos. Eu não podia ouvir falar a palavra morte. Na minha época, os velórios não era feito era feito dentro de casa, na sala da casa. Eu nunca entrei dentro de um velório para olhar um defunto. Eu tinha medo, mas paura de morte. O dia que eu li esse texto que nós vamos ler daqui a pouco de Hebreus capítulo 2, aquilo foi como que um rema, aquilo foi como que uma revelação para a minha vida. E aí Deus tirou aquele troço de medo da morte. Como fez na vida de Paulo aqui, como pode fazer na vida de cada um de nós. O medo da morte sempre fez e fará parte da essência humana. Deus enviou o seu Filho amado para destruir o que tinha poder sobre ela. Como nos relata, aí já estamos aqui, Hebreus 2, 14 e 15. Visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Olha só. Visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse a todos que... Esse todos, eu estava nesse todos aqui. Pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. A minha angústia quando eu era novo era se morresse alguém da família, como é que eu ia ver o sujeito lá dentro do caixão. Ainda bem que não morreu. Morrer agora eu vou lá no caixão, eu olho, passo a mão, não tem problema nenhum mais com a morte. Ela faz parte da essência do ser humano, ela faz parte da queda. Agora, ele está dizendo aqui que ele vem para nos livrar. E quando eu li esse versículo, aquilo para mim foi como que um bálsamo. Aquilo foi como que, quando a Bíblia fala aquelas duas expressões da Bíblia no grego, o logos e o rema. Para mim não foi o logos, não foi somente uma palavra, mas quando eu li esse versículo, eu tomei uma posse tão grande dele que ele tirou aquele pavor da morte, aquele medo da morte. É impressionante como a palavra de Deus pode fazer e pode operar isso em nós por meio do Espírito, por meio da graça de Deus. Somos mais que vencedores sobre a morte através de Cristo. Deus já nos deu a vitória sobre ela. A morte é derrotada na morte de Jesus, de modo que ela não pode mais nos destruir. É, na verdade, uma serva da igreja. Igreja com I maiúsculo. Espero que esteja com I maiúsculo aí. Que eu falo que existe igreja com I minúsculo e igreja com I maiúsculo. A igreja com I minúsculo é denominacional. Batista, presbiteriana, católica, metodista. Dizem alguns estudiosos que existe mais de 86 mil denominações. Agora, igreja com I maiúsculo é o corpo de Cristo.
é aquele que ouve o Evangelho, é aquele que recebe a graça de crer no Evangelho, é aquele que crê no Evangelho e Cristo vencer a vida dele, ele começa a fazer parte da grande Assembleia de Deus, do corpo de Cristo, não da igreja denominacional. Deus não tem compromisso com denominação, Deus tem compromisso com a palavra dele. Mais nada, é a palavra dele. Por isso que ele disse para Jeremias, Jeremias, viste bem, Jeremias, porque eu velo, eu cuido da minha palavra para cumprir. E ele diz, meu povo está padecendo por falta de conhecimento da minha palavra. O nosso erro está em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E o nosso mundo é um mundo de entretenimento. As astutas ciladas do diabo. Ele quer você e eu entretidos com coisas de somente importância. Ele quer você e eu presos com Facebook, com Copa de Mundo, com tudo essa coisa que está aí, para a gente não termos tempo com a palavra e estar em contato com a palavra. E aí o negócio vai. O Senhor tem misericórdia de mim, o Senhor tem misericórdia de nós. E dá-nos a centralidade da pessoa e obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí eu não vou ficar temendo, com medo de morte, com medo de qualquer outra coisa nesse mundo, porque a Bíblia diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Onde que eu parei? Somos mais que vencedores sobre a morte através de Cristo. Deus nos deu a vitória sobre ela. A morte é derrotada na morte de Jesus, de modo que ela não pode mais nos destruir. É, na verdade, uma serva da igreja. Tem um livro, A Morte da Morte na Morte de Cristo. Quando a morte veio para catar Jesus, para destruir Jesus, Jesus catou ela e falou, aqui que você vai ficar. E ele destruiu a morte. Ele aniquilou o poder da morte. Ele acabou com a morte. Aonde? Na morte dele. Isso é fantástico. Meus irmãos, me digam uma coisa. Se é que vocês sabem. Aonde está a chave da morte e do inferno? Nas mãos de Jesus. Eu quero ver quem que é o macho. Eu quero ver quem que é o principado da potestade, o troço desse mundo que vai ter coragem de ir lá tirar essa chave do punho da mão dele. Eu quero ver. Você sabe que as chaves da morte e do inferno estão nas mãos do seu Senhor? Agora, você crê nesse fato? Será que nós cremos nesse fato, que a chave da morte e do inferno está nas mãos do Senhor, que eu não preciso mais temê-lo? O poder do amor incondicional de Deus por nós nos fez triunfar sobre a morte. Como nos diz Paulo em Romanos 8, 35 a 39. Esse é um dos textos da palavra de Deus que é lindo demais. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principado, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem poderá nos separar do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perigo, espada. Ele está dizendo aqui, por amor dele nós somos entregues à morte o dia todo. Quem nos poderá separar desse amor? Quando nós olhamos para o Novo Testamento, quando nós olhamos para um dos primeiros mártires da igreja, Estevão, quando nós olhamos para a morte de Estevão, uma morte terrível daquela, por apedrejamento. E nós vemos ali o triunfo da morte na morte daquele homem. Ele não se joga no chão, ele não se protege, a Bíblia diz que ele fica de pé. E eu creio que na hora da morte,
quando nós estamos próximos à morte, existe uma graça especial de Deus para o coração do cristão. É um conforto que Deus dá que é impressionante. Eu já fui em hospital do câncer outras vezes, vários irmãos daqui que já foram. E eu lembro quando eu fui visitar uma irmã e eu disse, meu Deus, me dá um versículo, me dá uma palavra para confortar essa irmã. Quando eu cheguei lá, eu que fui confortado por ela. Uma situação de não tem mais o que fazer e aquela entrega total ao Senhor. Está nas mãos dele. Se ele curar, louvado seja o nome dele. Se eu morrer, louvado seja o nome dele. E a alegria, o contentamento. Dinheiro no mundo pode fazer um negócio desse. É só uma obra do Espírito Santo no nosso coração para fazer isso e tá tratando com isso. Quando o Estevão acaba de pregar para os líderes judeus, porque a essência da adoração deles lá era a alta adoração. Ele vai dizer isso no capítulo 7 de Atos, ele vai dizer assim, vocês se alegraram com as obras das próprias mãos e não em Deus. Logo depois que Estevão fala isso, eles ficaram furiosos com Estevão e a Bíblia diz que eles rilharam os dentes para cima dele e apanharam pedra e começaram a jogar Estevão. Estevão de pé, recebe, ele é cheio do Espírito. O céu abre, ele vê Jesus de pé. E ele fica ali, firme. É impressionante. Como que o Senhor vem ao socorro de cada um de nós na hora da morte. É aquilo que o salmista vai dizer, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não terei mal nem medo algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Eu não preciso ter medo. E ele fica ali firme. É apedrejado, e aí ele usa quase que as mesmas palavras que Jesus na cruz. Que Jesus, quando estava na cruz, Jesus vira e Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Estevão vira e fala, Senhor, não lhes imputes este pecado. E aí ele cai e vai para a glória. A visão que muitas vezes você tem e eu tenho da morte, meu irmão, é como um fantasma, com uma coisa terrível. Eu estava ouvindo um estudo esse dia do pastor Paulo Júnior, ele falou assim, o que seria para um cristão, cheio do Espírito, chegar num médico, o médico olhar teu exame e dizer assim para você, meu irmão, infelizmente, segundo os exames aqui, você tem uma semana de vida. Ele fala assim, você levantar para o médico, abraçar o médico, grudar no pescoço dele e dizer, doutor, que notícia maravilhosa que o senhor está me dando, doutor. Vou me encontrar com o meu Senhor finalmente, doutor. Que notícia, melhor notícia que o senhor poderia me dar essa semana. Aí eu fico pensando, meu Deus, será que se eu passar por uma situação dessa, como é que eu fico? Então, meu irmão, ninguém está preparado para uma situação dessa. É o Espírito que vai nos dar esse conforto. E a Bíblia diz que ele é chamado do Espírito, o Consolador. Ele que consola. Chegar em casa e dizer para a esposa, bem, estou indo para casa. E Deus vai cuidar de você e vai cuidar da minha filha. Porque quem que você acha que cuida da minha família? Sou eu que cuido? Ah, mas se eu faltar, o que vai ser? O que vai ser, filho? Sossega, descansa, Deus está no controle de todas as coisas. Será que Deus não pode sustentar os que vão ficar aqui? Tanto financeiramente como espiritualmente? Que Deus é esse que você crê? Que Deus é esse que eu creio, que não tem poder, não tem capacidade para cuidar dos nossos familiares? Aonde está o nosso problema? Onde está o nosso erro? E não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Vamos conhecer mais e mais desse Deus, mais e mais de Cristo. Então, eu creio de todo o meu coração que na hora da morte ou perto da morte, existe como que uma graça especial de Deus na vida dos cristãos. Cristãos. Pedro vai dizer, né, na epístola dele, repousa sobre vós o Espírito da glória de Deus. Parece que esse Espírito ele vem.
Graças a Deus pelo Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que destruiu a morte e nos trouxe a vida, como lemos em 2 Timóteo 1,10. E manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Preste atenção na expressão, destruiu a morte e nos trouxe à luz a vida e imortalidade. Será que achamos ser isso coisa pouca, meus irmãos e irmãs em Cristo? Domingo à noite, quando eu cheguei de viagem em casa, o táxi nos deixou em casa, eu corri, liguei a internet. Quando eu entrei, o pastor Glenn estava dizendo aqui nesse púlpito, eu sou imortal, porque o meu nome está escrito no livro da vida. E eu disse lá de casa também, eu também sou imortal, porque o meu nome está escrito no livro da vida. Por quê? Porque você merece? Nós não merecemos nada. Então um rapaz que diz assim, o que você merece, meu irmão, é o mármore do inferno. Falei, credo. E é isso mesmo que nós merecemos. O que você merece, o que eu mereço? E como é que você pode dizer com essa arrogância, como que você pode ter certeza da tua salvação? Porque o Espírito de Deus testifica com o meu espírito que eu sou filho dele. O meu nome foi escrito no livro da vida do Cordeiro, não é porque eu sou um bom menino, porque eu sou um bom marido, porque eu sou uma boa pessoa. O meu nome foi escrito, está escrito no livro do Cordeiro, por causa da pessoa e obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque um dia eu ouvi o que ele fez por mim naquela cruz, e o próprio Espírito me deu capacidade de fé para crer nesse fato, e eu criei, e a coisa brotou e fez. Fica achando que você merece alguma coisa. Não, meu irmão, nós não merecemos nada. É graça. É graça. Superabundante graça. Ele fazendo. Para que tal fato se tornasse uma realidade, Deus, por meio de sua graça, enviou seu Filho, como está escrito em 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Sabemos e muito bem que o Evangelho é a boa notícia, que na morte de Jesus Cristo fomos atraídos, mortos e ressuscitados juntamente com Ele. Sabemos, mas será que cremos nesse tão grandioso fato? O que é Evangelho? Morte e ressurreição de Cristo. Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios 15. E fica só nisso? Não. Na minha morte, na minha atração, na minha morte e na minha ressurreição, juntamente com Ele. Isso é Evangelho. E como que eu faço para crer? Como é que eu faço para crer nisso? Você não faz, é Ele quem faz. É Ele quem capacita você e eu a crermos. É Ele que vai fazer. Me dá uma luz, Maurício, como é que eu faço? Eu já ouvi tanto esse Evangelho, me dá uma coisa prática aí, como é que eu faço para ter isso? Meu irmão, eu dou posso dar uma bem rasgada para você? Meu irmão, você precisa meter essa carona tua no chão, você precisa meter a boca no pó e dizer, Deus tem misericórdia de mim. Deus tem misericórdia de mim e me revela essa tão grandioso fato. Não faça igual o fariseu lá quando foi para o templo orar, não. Ele disse, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais. A Bíblia diz que ele orava de si para si. Ó, não era um diálogo, era um monólogo, é dele para ele. Ó Deus, quem quer o Deus? Ele mesmo, graças te dou. Não é graças te dou, é graças me dou, ele tinha que dizer. Porque não sou como os demais homens, adúlteros, roubadores, jejuo 2 vezes na semana, dou o dia de tudo quanto possuo, e não sou como esse desgraçado, esse infeliz, esse nojento que está aí. O desgraçado, o infeliz, o nojento que estava lá, a Bíblia diz que ele nem queria levantar os olhos no céu, mas ele batia no peito e dizia, Deus tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. E Jesus termina dizendo assim, digo-vos que este desceu para sua casa justificado. Este quem? Este que estava lá com a carona baixa, esse que batia no peito,
e dizia: tem misericórdia de mim. Este desceu para a sua casa de justiça, não aquele. Porque todo que se exalta será humilhado. Mas todo que se humilha será exaltado. Aí é por conta dele essa exaltação, no tempo dele, da maneira dele. Se ele quiser, ele vai exaltar, ele vai fazer. Então a prática é isso. Precisamos botar a cara no pó e clamar: Deus, tem misericórdia de mim. Deus, eu estou tão arraigado nesse mundo, eu estou tão conformado. Você está arraigado, que a obra de Cristo foi nos desarraigar desse mundo perverso. O texto que nós lemos aqui, ele disse: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Você e eu fomos feitos justiça de Deus em Cristo Jesus. Quando ele morreu lá naquela cruz, quando ele foi crucificado naquela cruz, quando ele foi levantado daquela cruz, ele diz: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. E por que ele me atraiu lá naquela cruz? Para matar você e para matar a mim. Para que na ressurreição nós ganhássemos a vida dele, não um rótulo, um título. Isso é evangelho. E por que eu não tive essa experiência ainda? Às vezes está faltando isso, você se humilhar. Humilhai-vos diante da poderosa mão de Deus para que ele vos exalte. É botar a boca no pó e falar: Deus, tem misericórdia de mim e traga-me essa revelação. O apóstolo João foi categórico ao dar o seu testemunho. Em 1 João 5, 11 e 12. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e a vida eterna está em seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Esse texto, na minha opinião, ele é mais claro do que essa água que está dentro desse copo aqui. Ele diz: olha, o testemunho é este: que Deus nos deu, passado. Ele já lhe deu a vida eterna e já me deu a vida eterna. Se eu não tenho é por falta de conhecimento, por justiça própria, por incredulidade e por burrice. É um desses pontos. Tem que ver qual ponto que você está. Eu acho que muitos aqui, a falta de conhecimento não pode mais ser uma desculpa. Uma desculpa. Aí vem a justiça própria, vem a incredulidade. E por último, na minha opinião, a burrice. Porque se você não receber uma obra dessa que já foi feita gratuitamente por você e por mim, tem que ser muito idiota mesmo para não receber isso. Então ele está dizendo que ele nos deu a vida eterna. E a vida eterna está em seu Filho. É uma pessoa. Ele diz: quem tem o Filho de Deus tem a vida. Quem não tem o Filho, não tem a vida. O que eu preciso ter? A vida. E como é que eu faço para ter a vida? Eu preciso ter o Filho de Deus vivendo em mim. E como é que eu faço para o Filho de Deus vir viver em mim? Eu preciso clamar a Ele a revelação de que a morte do Filho foi a minha morte. E que a ressurreição do Filho foi a minha ressurreição. E aí o Espírito vai trazer essa revelação no teu coração e no meu coração. Aí você vai parar de tremer diante da goela da morte. Você não vai ter mais medo da morte. Você vai olhar para a morte com outros olhos agora. Essa semana eu estava ouvindo a BBN e eles estão fazendo um estudo sobre a carta de Gálatas. E um ouvinte mandou um e-mail dizendo, o pastor lá que faz lá, eu não lembro o nome dele, ele falou: pastor, o senhor passou tão corrido por Gálatas 2:20 e eu acho que é um dos textos da Bíblia que mostra ali uma experiência. Ele foi lendo o e-mail do irmão e eu falei: não sei não se esse irmão não é do meio nosso aqui. E ele falando, alguns dizem que essa é uma experiência que o apóstolo Paulo teve, mas essa é uma experiência que cada um de nós precisamos ter. E aí ele leu o texto, né? Eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora na carne, eu vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. E ele terminou de ler aquele e-mail e eu falei: que coisa boa. Você ouvir essa mesma verdade, sempre ouvindo essa mesma verdade, porque ela que é ela que deve ser o foco da nossa vida e a nossa morte e ressurreição em Cristo Jesus. Precisamos entender por graça e revelação que ter a vida
é ter uma pessoa e não seguir princípios, cumprir regras e deveres religiosos. Segundo as Escrituras, o que nos garante a vida é se realmente temos ou não o Filho de Deus vivendo em e através de nós. Paulo pôde dizer que o morrer é ganho, porque primeiro disse, o meu viver é Cristo. Cristo era a paixão consumidora da vida de Paulo. Gente, esse assunto é tão sério na Bíblia que ele vai dizer assim, ó, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. A paixão de Paulo chamava-se Jesus Cristo. Qual é a sua paixão? Qual é a minha paixão? Isso era tão real em sua vida que ele tripudia e dela zomba em 1 Coríntios 15, 55. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Aqui parece que é uma zombaria em cima da morte. Ele diz, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Cadê você, morte? Cadê você, morte? Ele tripudia em cima da morte. A única pessoa que pode contabilizar a morte como algo lucrativo é a pessoa que primeiro diz, para mim, o viver é Cristo. E aí eu pergunto para você, e essa pergunta ela volta para mim também. O seu viver é o quê? O seu viver é quem? Quem é? Foi isso que capacitou Paulo a dizer essa frase tão extraordinária. Ele sabia e conhecia intimamente a pessoa e obra de seu Salvador. Por essa razão, pôde dizer com toda convicção, mesmo com os sofrimentos deste mundo. 2 Timóteo 1,12. E por isso estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Olha só. Outra ocasião ele vai dizer assim, nós temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aí ele vai dizer assim, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Aí ele fala, levando sempre por toda parte o morrer de Cristo, para que a vida dele se manifeste também em nossos corpos mortais. O que você e eu temos levado sempre por toda parte? É uma pergunta que você tem que fazer para o seu coração e eu fazer para o meu coração. O que eu tenho levado sempre por toda parte? Eu estou obedecendo o que a palavra está dizendo aqui, me instruindo, que eu preciso levar sempre por toda parte o morrer de Cristo, para que a vida dele se manifeste. E meu irmão, quando a vida dele se manifesta em você, meu irmão, esse mundo vai perdendo a graça, as coisas desse mundo vai perdendo a graça, tudo vai perdendo a graça, porque a Bíblia diz que ele veio cheio de graça e de verdade. A nossa suficiência, tudo o que nós necessitamos e precisamos está numa pessoa, Jesus Cristo. Mas nós somos uns idiotas que ficamos atrás de pessoas, de coisas, de tantas coisas para tentar suprir essa carência nossa. E ele está dizendo, olha, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso. Descanso para quê? Para o corpo não, para a alma. Porque o corpo é fácil, meu irmão. O corpo você deita uma noite, aí você dorme, você descansa. Agora o problema é a alma, a agonia da alma. O ser humano não consegue sossegar a alma dele. O salmista diz, fiz aquietar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada no colo de sua mãe. Ele descobriu o colo de Deus, ele descobriu o seio de Deus, um Deus com seio. Tenta imaginar um troço desse na tua mente. É o Shaddai, o Deus que amamenta, o Deus que alimenta. Meu irmão, você precisa conhecer esse Deus, eu preciso conhecer esse Deus mais e mais. Para ficar no colo dele, para descansar nele. Porque esse mundo aí, ele vem com os atrativos dele, ele vem com todas essas coisas aí para nos
tirar o foco dessa pessoa. Martin Lloyd Jones disse certa feita: se pertencemos ao mundo ou a Cristo, é a única coisa que importa no seu leito de morte. Ó. Se pertencemos ao mundo ou a Cristo, ou se nós estamos em Cristo ou fora de Cristo, é a única coisa que importa. Porque morrer você vai mesmo, morrer eu vou. Agora, morrer em Cristo é uma coisa e morrer fora de Cristo é outra. Estamos atentando para esse mundo que passará ou para as promessas que Deus fez em sua palavra? Aliás, a Bíblia é clara quando nos alerta em 1 Coríntios 15, 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Meus irmãos e minhas irmãs, se a nossa esperança, se a esperança de vocês, se a minha esperança está limitada apenas nesse mundo, nessa vida, nós somos os mais miseráveis, infelizes, e eu gosto de uma versão que é um pouquinho mais pesada, desgraçados de todos os homens. Se você quer Cristo só para aqui e agora, o céu é o mais infeliz de todo ser humano. Você não sabe o que Deus está aguardando, o que tem, a Bíblia diz, aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, jamais entrou no coração do homem, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Meu irmão, o que Deus tem para nós lá, a gente está querendo se alimentar do que nesse mundo? Do que? Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Eu acho que é por isso que Jesus disse assim: invista parte do seu dinheiro na pregação do Evangelho. Invista parte do seu dinheiro no reino. Jesus disse isso: granjai amigos com dinheiro de origem iníqua, para que quando essas dos faltarem, estes te recebam nos tabernáculos eternos. O que ele está dizendo? Que parte do dinheiro que Deus dá a você e a mim, nós temos que investir em salvação de almas. Salvação de almas. Pregação do Evangelho, a extensão desse Evangelho para as pessoas. Porque é só isso que pode nos dar descanso. A pergunta que não quer calar é: qual é o nosso viver? Alguns poderiam dizer: o meu viver é o dinheiro e perdê-lo é morrer. Será que é o teu caso? Será que é o meu caso? O meu viver é o dinheiro e perder o meu dinheiro, isso seria a morte para mim. Perder o meu capital, perder o meu dinheiro, isso seria a morte. Ou ainda, o meu viver é a beleza e perdê-lo é o morrer. Ou também, o meu viver são os meus filhos e perdê-los é o morrer. Ou quem sabe, o meu viver é o prazer momentâneo e perdê-lo é o morrer. Quantos de nós podemos dizer: o meu viver é Cristo e o morrer é lucro? E quantos de nós estamos nos encaixando nisso aqui? Isso aqui tudo passa. Tudo passa. Jesus disse: céus e terra passam ou passarão, mas as minhas palavras jamais. E quando o salmista pede para Deus: firma os meus passos na tua palavra e não se apodere de mim iniquidade alguma. Isso aqui tinha que ser o moto diário meu e seu. Senhor, firma os meus passos na tua palavra, Senhor. Firma os meus passos na tua palavra, Senhor. Tem misericórdia de mim. Senhor, dá-me fome e sede, não de comida, que eu estou até gordo, eu estou comendo demais. Mas dá-me fome e sede, Pai, da tua palavra, da tua presença, da pessoa de Cristo. Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Senhor, eu quero me alimentar da tua palavra diariamente. Tem misericórdia. Meus irmãos, nós temos que clamar misericórdia para Deus. Todavia, quantos de nós podem fazer coro com Paulo e dizer: o meu viver é Cristo, o morrer é lucro? Fomos regenerados com um propósito: ter uma viva esperança, uma herança que não pode murchar. 1 Pedro 1, versículo 3 e 4. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos,
para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros. Essa vilã é a última a ser eliminada, mas para o cristão, ela já perdeu a sua força e o seu aguilhão. Você sabe que nas peças da armadura de Efésios 6, uma delas é o capacete da salvação. E o capacete da salvação, você sabe qual que é o significado do capacete da salvação? É a certeza da minha salvação em Cristo Jesus. Um dia uma tia da minha esposa virou para mim e falou: você é muito arrogante de dizer que você tem certeza da tua salvação. Isso aí, quando nós chegarmos lá um dia, que nós vamos ver isso diante de Deus. Eu falei: olha, a minha Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que nós somos salvos. Eu tenho certeza, sim, absoluta da minha salvação. Por quê? Porque eu descanso na obra que foi feita por mim. Jesus diz: tudo está consumado. Se está pronto, é muita burrice minha de não usufruir daquilo que foi feito por mim. Então, esse capacete da salvação é essa certeza. Paulo vai dizer em Tessalonicenses: nós, porém, que somos judeus, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé, do amor, tomando como capacete a esperança da salvação. Porque se eu não tenho esperança da minha salvação, se eu não sei para onde que eu vou, meu irmão, eu vou querer ficar nesse mundo mesmo. Vou querer sair daqui, se eu estou numa dúvida, se eu estou numa dúvida, será que eu vou, será que eu não vou, será que eu estou salvo, será que eu não estou salvo? Eu morro de medo dessas doutrinas aí que um dia o cara está salvo, no outro dia ele pode perder a salvação. A Bíblia diz que os dons de Deus são irrevogáveis, a Bíblia diz que os dons de Deus são sem arrependimento. Quando Deus dá a salvação, Ele vai tirar a salvação. Que Deus que é esse? Agora, se eu tenho essa certeza no meu coração, meu irmão, cadê você, morte? Perdeu a ação. Que possamos viver neste mundo confiantes naquele que fez tudo por nós, sabedores que a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos a volta do nosso Salvador. Ele transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao da sua glória, e que tenhamos em nossas vidas uma só paixão, Ele e somente Ele. Olha só. Que possamos viver nesse mundo confiantes naquele que fez tudo por nós, sabedores que a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos a volta do nosso Salvador. Eu tenho dito isso e vou morrer dizendo isso. Perdemos hoje a expressão Maranata. Perdemos hoje a expressão, nós não acordamos de manhã e dizemos: Senhor, será que é hoje que o Senhor vem me buscar? Nós estamos tão, eu falo isso com peso e com dor no coração, nós estamos tão conformados com esse mundo. Quando eu falo nós, é a classe cristã, os cristãos. Eles estão tão conformados com esse mundo, que Paulo vai dizer lá em Roma: não vos conformeis com esse mundo. Vocês já foram desarraigados desse mundo. Agora não se conforme mais com esse mundo. Mas estamos nos conformando com esse mundo de tal maneira, que é aquilo que eu já disse no púlpito dessa igreja aqui. Parece que o Senhor chegar hoje e dizer: vim te buscar, você fala: mas Senhor, logo agora que eu estou com as minhas 80 mil milhas vencendo, que eu ia comprar uma passagem para ir lá para a Holanda, eu vou lá visitar a Marisa e o Edilei lá na Holanda. Poxa vida, é tão bonito lá aquela cidade. Senhor, logo agora que eu consegui o financiamento, que eu vou tirar o meu carro zero, agora que eu vou começar a construir minha casa, agora que eu vou casar, Senhor, não façais isso comigo. Não tem jeito do Senhor ir embora não e voltar daqui uns 10 anos? Nós rimos, irmãos, mas é a conformação com esse mundo. Está tão gostoso aqui, o negócio está tão bom aqui. Paulo diz: o meu viver é Cristo e o morrer é lucro. O homem que olhava para esse mundo e diz: a nossa paz, pensai nas coisas que são lá do alto e não nas que são daqui da terra. A nossa vida está oculta juntamente com Deus em Cristo Jesus.
Oh meu Deus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós, e nos dá essa revelação dessa grandiosidade da obra e pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que nós possamos descansar nela. Romanos 14, 7 e 8. Porque nenhum de nós vive para si, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, e se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Olha aqui. O salmista vai dizer assim: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Parece que nós enxergamos a morte como uma coisa assim, não tem, acabou. Meu irmão, se você está em Cristo, você não precisa ter medo da morte não. E ele está dizendo aqui, ó, nenhum de nós vive para si, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, e se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Meu irmão, se nós dissemos que em vida, que Cristo é a nossa vida, você acha que na hora da nossa morte, Cristo vai nos abandonar na hora da morte? E que a morte é um fantasma, é uma coisa tão terrível? De maneira nenhuma. Por isso que Paulo está dizendo, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Pertencemos ao Senhor, não pertencemos a esse mundo, às coisas desse mundo, pertencemos a Ele. Que essa palavra seja a nossa motivação diária. Porque Paulo vai dizer, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, eternamente, a Ele eternamente. Amém. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.